Uma jovem desesperada enfrenta a zombaria de um tribunal inteiro ao afirmar que domina 10 idiomas. O que ninguém esperava era descobrir que estava diante de um gênio linguístico com um passado que mudaria tudo. O eco das algemas batendo contra o metal frio do banco dos réus ecoou pelo Tribunal Regional de Santana como um presságio de injustiça. Camila mantinha a cabeça baixa, os cabelos castanhos caindo sobre o rosto como uma cortina que tentava esconder a humilhação que sentia naquele momento. O uniforme laranja do presídio feminino central parecia gritar sua suposta culpa para todos os presentes na sala. Ela não conseguia acreditar que estava ali. Semanas atrás, era apenas uma jovem trabalhadora tentando reconstruir sua vida. E agora se encontrava no banco dos réus, acusada de um crime que jamais cometera. Suas mãos tremiam levemente enquanto observava o movimento ao seu redor. Jornalistas afiando suas canetas para escrever mais uma história de fracasso humano, curiosos que vieram assistir ao julgamento como se fosse um espetáculo. Doutor Henrique Almeida, o advogado público designado para seu caso, folheava nervosamente os papéis ao seu lado. Camila podia sentir sua falta de confiança no caso, a forma como evitava seu olhar, como suspirava pesadamente a cada documento que lia. Era claro que ele já havia desistido antes mesmo de começar a luta. Levante-se para a entrada do meritíssimo juiz, anunciou o oficial de justiça com voz solene. Todos se levantaram em respeito, exceto Camila, que permaneceu sentada por alguns segundos até que Dr. Henrique a cutucasse gentilmente. Ela se levantou lentamente, sentindo o peso dos olhares de desprezo dos presentes. Para eles, ela já era culpada. O uniforme prisional era uma sentença antecipada. Dr. Ricardo Montenegro entrou na sala com passos firmes e seguros. Era um homem que respirava autoridade e arrogância em partes iguais. Seus cabelos grisalhos eram penteados com precisão militar, e seus óculos de grau caro refletiam a luz do tribunal de uma forma que parecia fazer seus olhos brilharem com superioridade. Ele usava a toga preta como uma armadura, um símbolo de seu poder absoluto naquele ambiente. Podem se sentar, disse com voz grave enquanto ajustava os óculos e observava os papéis em sua mesa. Camila sentiu suas pernas fraquejarem quando se sentou novamente. O juiz a observou de cima a baixo com um olhar que não escondia seu julgamento prévio. Para ele, ela era apenas mais um número no sistema, mais uma jovem que havia escolhido o caminho errado na vida. Processo número 2847-B. Doutor Ricardo anunciou, sua voz ecoando pela sala. O Estado versus Camila Santos, acusada de furto qualificado e resistência à prisão. As palavras atingiram Camila como socos no estômago. Furto qualificado, resistência à prisão, crimes que ela nunca cometera, situações nas quais nunca se envolvera. Ela queria gritar, protestar, explicar que tudo não passava de um terrível equívoco, mas sua voz parecia ter desaparecido. Dr. Henrique se levantou com relutância. Meritíssimo, minha cliente se declara inocente de todas as acusações. Inocente? Dr. Ricardo riu baixinho, um som que cortou o ar como uma lâmina afiada. Senhorita Santos, a senhora foi pega em flagrante tentando furtar uma joalheria no centro da cidade. As câmeras de segurança mostram claramente seu rosto. Mas eu não... E Camila começou a falar, sua voz saindo como um sussurro desesperado. Silêncio! Dr. Ricardo bateu o martelo com força, fazendo todos na sala se sobressaltarem. A senhora fala apenas quando eu autorizar. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Camila. Ela nunca havia se sentido tão pequena, tão insignificante. O sistema de justiça que deveria protegê-la estava se voltando contra ela como uma fera faminta por uma condenação fácil. O promotor, Dr. Fernando Costa, se levantou com um sorriso confiante nos lábios. Era um homem ambicioso que via naquele caso mais uma vitória garantida para adicionar ao seu histórico. Meritíssimo, as evidências são claras e incontestáveis. A ré foi flagrada cometendo o crime, tentou fugir quando abordada pelos seguranças e não possui álibi credível. Eu estava trabalhando. Camila sussurrou, sua voz quebrando. Dr. Ricardo a encarou com irritação.
Trabalhando onde? Fazendo o quê? E quem pode confirmar isso? Camila engoliu em seco. Era exatamente ali que sua situação se complicava. Ela trabalhava como tradutora freelancer, principalmente online, sem supervisão direta ou horários fixos. Não tinha colegas de trabalho que pudessem testemunhar por ela. Não tinha um patrão que pudesse confirmar sua presença em determinado local e hora. Eu trabalho como tradutora independente, ela respondeu, sua voz ganhando um pouco mais de força. A gargalhada que explodiu na sala foi cruel e humilhante. Alguns dos presentes riram abertamente. Outros sussurraram comentários sarcásticos. O próprio Dr. Ricardo não conseguiu conter um sorriso debochado. Tradutora? Ele repetiu, como se a palavra fosse uma piada de mau gosto. E que idiomas a senhorita supostamente traduz? Camila sentiu seu coração acelerar. Era sua chance de mostrar quem realmente era, de provar que não era apenas mais uma jovem perdida na vida. Ela respirou fundo e respondeu com uma determinação que surpreendeu até ela mesma. Eu domino 10 idiomas, meritíssimo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por alguns segundos, ninguém na sala ousou fazer um som. Então, como uma explosão, as risadas irromperam novamente, dessa vez ainda mais altas e cruéis. Dr. Ricardo riu até lágrimas aparecerem em seus olhos. 10 idiomas? Uma jovem em situação de vulnerabilidade social, vestindo uniforme prisional, afirma dominar 10 idiomas? Eu não estou mentindo, Camila insistiu, sentindo sua dignidade sendo pisoteada a cada gargalhada. Ah, claro que não está, Dr. Ricardo disse com sarcasmo. Deixe-me adivinhar. Português, inglês, espanhol, talvez um pouco de francês que aprendeu assistindo filmes? As risadas continuaram. Jornalistas anotavam furiosamente, já imaginando as manchetes sensacionalistas que publicariam. Acusada de furto afirma ser poliglota, a fantasia linguística de uma criminosa, quando o desespero leva ao ridículo. Dr. Henrique puxou discretamente a manga de Camila, sussurrando. Não piore sua situação, fique quieta. Mas algo dentro de Camila havia despertado. Anos de humilhação, de ser subestimada, de ter seus talentos ignorados, tudo veio à tona naquele momento. Ela se levantou lentamente, ignorando os protestos de seu advogado. Meritíssimo, ela disse, sua voz agora firme e clara. Eu posso provar o que estou dizendo. Dr. Ricardo limpou as lágrimas de riso dos olhos. Prove então, senhorita. Que idiomas a senhora domina? Camila olhou diretamente nos olhos do juiz, sem desviar o olhar. Português, inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, russo, mandarim, japonês e árabe. A sala explodiu em gargalhadas novamente. Alguém gritou, palhaçada. Outro disse, que circo é esse? Dr. Ricardo bateu o martelo várias vezes tentando restaurar a ordem, mas ele mesmo ainda ria. Senhorita Santos, ele disse quando finalmente conseguiu se recompor. A senhora realmente acredita que alguém nesta sala vai engolir essa história absurda? Uma jovem acusada de furto que supostamente fala mais idiomas que um diplomata das Nações Unidas? Camila manteve sua postura ereta, mesmo sentindo que o mundo estava desabando ao seu redor. Eu posso demonstrar, meritíssimo. Teste-me em qualquer um deles. O juiz olhou para ela com uma mistura de diversão e irritação. Sabe o que, senhorita? Eu vou aceitar seu teatrinho. Vamos ver até onde a senhora está disposta a levar essa encenação ridícula. Ele olhou ao redor da sala, como se procurasse por alguém que pudesse participar da brincadeira cruel que estava prestes a começar. Seus olhos se fixaram no doutor Martinez, um advogado de origem mexicana que acompanhava outro caso. Dr. Martinez, Dr. Ricardo chamou. O senhor poderia nos ajudar com um teste de espanhol? Dr. Martinez se levantou, visivelmente desconfortável com a situação, mas não querendo contrariar o juiz. Claro, meritíssimo. Camila sentiu seu coração disparar. Era sua chance de mostrar que não estava mentindo, que possuía talentos reais que iam muito além das aparências. Mas também sabia que, se falhasse, seria a humilhação final. O tribunal inteiro estava prestes a descobrir que haviam subestimado completamente a jovem que pensavam conhecer apenas pelo uniforme que vestia. O silêncio tenso que tomou conta do Tribunal Regional de Santana era quase palpável.
Todos os olhos estavam fixos em Camila, aguardando o momento em que sua suposta farsa seria exposta publicamente. Dr. Martinez se aproximou do centro da sala, visivelmente desconfortável com a situação, mas curioso para ver até onde aquela jovem levaria que ele acreditava ser um blefe desesperado. Dr. Ricardo Montenegro ajustou os óculos com um sorriso cruel brincando em seus lábios. Ele estava se divertindo com aquilo que considerava o último ato de desespero de uma criminosa tentando ganhar tempo ou simpatia. Para ele, era apenas questão de segundos até que Camila fosse completamente exposta e humilhada diante de todos. Dr. Martinez, o juiz disse com voz autoritária, faça algumas perguntas em espanhol para nossa tradutora. Vamos ver se ela consegue pelo menos entender o básico. Camila permaneceu em pé, suas mãos tremendo levemente, mas seus olhos demonstravam uma determinação que contrastava completamente com a vulnerabilidade do uniforme prisional que vestia. Ela sabia que aquele era o momento que definiria não apenas seu julgamento, mas toda a sua vida. Doutor. Martínez então fez em espanhol uma pergunta simples sobre o nome completo e a origem de Camila, acreditando que ela iria se enrolar nas primeiras palavras. Para surpresa de todos, Camila respondeu em espanhol perfeito, com pronúncia clara e natural, dizendo que se chamava Camila Santos, que havia nascido em São Paulo, mas vivera vários anos em diferentes países por causa do trabalho da família e que falava espanhol desde muito pequena. O primeiro sinal de surpresa cruzou o rosto de Dr. Martinez. A pronúncia de Camila não era apenas correta, era perfeita. Seu sotaque era limpo, natural, sem qualquer hesitação ou erro gramatical. Interessante, Dr. Martinez continuou, decidindo aumentar a dificuldade. Em seguida, ainda em espanhol, Dr. Martinez elaborou uma questão muito mais técnica, pedindo que ela explicasse as diferenças entre o espanhol falado no México, na Argentina e na Espanha, especialmente na forma de conjugar os verbos e nas expressões do dia a dia. Camila manteve a calma e, sempre falando em espanhol, explicou com segurança como cada país tinha construções próprias, sotaques distintos e usos verbais característicos, demonstrando um conhecimento que ia muito além de alguém que apenas aprendeu na escola. Por fim, Dr. Martinez, já sem saber como desafiá-la, pediu em espanhol que Camila recitasse algum trecho de literatura clássica espanhola. Ela respirou fundo, endireitou a postura e começou a citar, também em espanhol, o famoso início de Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Sua entonação era tão firme e natural que muitos reconheceram imediatamente a obra, mesmo sem entender todas as palavras. O silêncio no tribunal virou espanto admirado. Camila fechou os olhos por um momento e começou a recitar com uma emoção que cortou o coração de todos os presentes. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no há mucho tiempo que vivia un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco e galgo corredor. Ela continuou recitando o início de Dom Quixote com uma perfeição que deixou o Dr. Martinez boquiaberto. Não era apenas a pronúncia perfeita, mas a entonação, o ritmo, a emoção que ela colocava em cada palavra. Era como se o próprio Cervantes estivesse falando através dela. Quando terminou, o tribunal estava em completo silêncio. Dr. Martinez se virou para o juiz com uma expressão de total surpresa. Meritíssimo! Esta jovem não apenas fala espanhol fluentemente, ela domina a língua em um nível acadêmico superior. Sua pronúncia é impecável e seu conhecimento linguístico é excepcional. Dr. Ricardo Montenegro sentiu algo estranho no estômago. Pela primeira vez em anos de carreira, ele estava sendo surpreendido por um réu. Isso não deveria estar acontecendo. Jovens em situação de vulnerabilidade não falavam múltiplos idiomas com perfeição acadêmica. Bem, ele disse, tentando manter sua autoridade abalada. Espanhol é relativamente fácil para brasileiros. Vamos testar algo mais desafiador. Ele olhou ao redor da sala e seus olhos pousaram sobre uma jovem jornalista de origem asiática que cobria o julgamento. Senhorita Chen, ele a chamou. A senhora poderia testar alguns conhecimentos de mandarim? A jornalista, Jiang Wei Chen, se levantou hesitante. Ela havia nascido na China
e se mudado para o Brasil ainda criança, mantendo fluência perfeita em ambos os idiomas. Meritíssimo, eu posso tentar, mas... Sem mas, Dr. Ricardo interrompeu, agora claramente irritado. Faça perguntas complexas. Vamos acabar com essa pantomima de uma vez. Em seguida, a jornalista chinesa se levantou e, em mandarim, perguntou a Camila qual era seu nome e de onde ela vinha, curiosa para saber se a jovem realmente dominava aquele idioma tão distante do português. Camila respondeu em mandarim com total naturalidade, apresentando-se como Camila Santos, dizendo que era brasileira, mas que tinha morado alguns anos na China. Ela comentou, ainda em mandarim, que admirava profundamente a cultura, a história e a língua chinesas. A jornalista então pediu, ainda em mandarim, que Camila citasse algumas frases famosas de Confúcio. Camila atendeu ao pedido falando em mandarim e mencionou ensinamentos do filósofo sobre a importância do estudo constante e do respeito ao próximo, ideias que, em tradução livre, significam algo como estudar e revisar sempre é uma alegria e não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem com você. Mesmo quem não entendia uma palavra de mandarim, conseguia sentir a seriedade e a reverência com que ela transmitia aquelas lições. O tribunal estava absolutamente estupefato. Zhang Wei se virou para o juiz com os olhos arregalados. Meritíssimo. Esta jovem não apenas fala mandarim fluentemente. Ela conhece filosofia chinesa clássica. Sua pronúncia tonal é perfeita, algo que leva anos para dominar. Doutor Henrique Almeida, o advogado de Camila, estava com a boca aberta. Nos papéis que havia recebido sobre sua cliente, constava apenas, sem formação superior, trabalhos informais. Nada indicava que ela possuísse conhecimentos linguísticos de tal magnitude. Um murmúrio começou a se espalhar pela sala. Jornalistas sussurravam entre si, alguns já reescrevendo mentalmente suas matérias. Aquela não era mais a história de uma jovem criminosa tentando enganar o sistema. Algo muito mais complexo estava acontecendo ali. Dr. Fernando Costa, o promotor, sentiu o chão fugir debaixo de seus pés. Seu caso garantido estava se transformando em algo que ele não conseguia compreender. Como uma jovem acusada de furto poderia ter conhecimentos linguísticos de nível universitário? Doutor Ricardo, percebendo que estava perdendo o controle da situação, decidiu partir para o ataque mais direto. Muito bem, senhorita Santos. Suponhamos que a senhora realmente fale alguns idiomas. Isso não muda o fato de que foi flagrada cometendo um crime. Camila o encarou diretamente. E pela primeira vez sua voz saiu forte e clara. Meritíssimo. Eu não cometi crime algum. E se me permite, gostaria de explicar por que domino esses idiomas e como isso está diretamente relacionado à minha inocência. Explique então, o juiz disse, sua arrogância agora misturada com uma curiosidade genuína. Meritíssimo, eu não sou apenas uma jovem comum. Minha família teve circunstâncias muito especiais. Eu vivi em diferentes países durante minha infância e adolescência. Cada idioma que aprendi representa um período da minha vida, lugares onde vivi, pessoas que conheci. Dr. Ricardo se inclinou para a frente. Que tipo de circunstâncias especiais? Camila hesitou por um momento. Pela primeira vez desde que começara a falar, suas mãos tremeram novamente. Meu pai trabalhava para organizações internacionais. Nós vivíamos constantemente nos mudando. China, Alemanha, França, Itália, países árabes. Eu aprendi esses idiomas por necessidade, para sobreviver em cada nova cultura. E onde está seu pai agora? Dr. Ricardo perguntou, sentindo que estava chegando ao cerne de algo importante. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Camila. Meu pai desapareceu há alguns anos. E minha mãe morreu pouco tempo depois. Eu fiquei sozinha, sem documentos adequados, sem como comprovar minha educação ou experiência. Por isso trabalho como freelancer. Por isso não tenho testemunhas de onde estava no momento do suposto crime. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Não era mais o silêncio da zombaria ou da incredulidade. Era o silêncio da realização gradual de que todos ali haviam julgado completamente errado uma pessoa que carregava uma história muito mais complexa do que aparentava. Dr. Henrique finalmente encontrou sua voz. Meritíssimo,
Solicito uma investigação mais aprofundada sobre o histórico da minha cliente. Claramente há muito mais nesta história do que aparenta. Jiang Wei-Chen se levantou espontaneamente. Com licença, meritíssimo. Mas como jornalista que acompanha casos há anos, nunca vi alguém com conhecimentos linguísticos tão profundos ser acusada de crimes comuns. Há algo muito estranho nesta situação. Dr. Ricardo sentiu que estava perdendo completamente o controle do julgamento. A jovem que deveria ser facilmente condenada estava se revelando um enigma que abalava todas suas certezas. E o pior, ele começava a suspeitar que havia cometido um erro grave ao julgar Camila pelas aparências. O tribunal inteiro estava prestes a descobrir que a verdadeira história de Camila Santos era muito mais extraordinária e perturbadora do que qualquer um poderia imaginar. A tensão no Tribunal Regional de Santana havia mudado completamente de caráter. O que começara como um julgamento simples de furto, agora se transformava em algo que ninguém conseguia compreender totalmente. Dr. Ricardo Montenegro sentia suas certezas derretendo como gelo sob o sol escaldante, mas sua arrogância o impedia de admitir publicamente que talvez houvesse cometido um erro grave de julgamento. Camila permanecia em pé, mas agora havia uma dignidade diferente em sua postura. As demonstrações linguísticas haviam devolvido parte de sua autoestima, mesmo ainda vestindo aquele uniforme prisional que parecia gritar culpa para todos os presentes. Ela sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas pela primeira vez sentia que talvez alguém pudesse acreditar em sua inocência. Doutor. Ricardo ajustou os óculos nervosamente e olhou ao redor da sala. Seus olhos pousaram sobre professora Marguerite Dubois, uma acadêmica francesa que estava presente para acompanhar um caso relacionado à educação internacional. Ela era uma mulher elegante, de cabelos grisalhos presos em um coque impecável, que observava a situação com um crescente interesse. Professora Dubois, o juiz a chamou com voz que tentava soar autoritária, mas que tremia ligeiramente. A senhora poderia nos ajudar testando conhecimentos de francês? A professora francesa se levantou, pediu licença ao juiz e se aproximou de Camila. Dirigindo-se a ela em francês, perguntou seu nome, de onde vinha e qual era sua relação com a França. Camila respondeu também em francês, dizendo que era brasileira, mas que havia morado alguns anos no país durante a adolescência. Contou com carinho sobre as memórias das ruas, das padarias e da cultura francesa que a tinham marcado profundamente. Quando a professora pediu que ela recitasse algum trecho de literatura francesa, Camila escolheu versos de um famoso poema de Victor Hugo e os declamou em francês com tanta emoção que até quem não entendia o idioma se arrepiou. A voz dela encheu o tribunal de uma melancolia bonita, como se abrisse uma janela para outra época. Ela continuou recitando Victor Hugo com uma perfeição que fez várias pessoas na sala arrepiarem. Não era apenas a pronúncia impecável, mas a emoção genuína que ela colocava em cada verso, como se realmente compreendesse a dor e a saudade que o poeta havia plasmado em palavras. Mon Dieu, professora Dubois sussurrou, levando a mão ao peito. Cette jeune fille ne parle pas seulement français, elle ressent la langue dans son âme. Ela se virou para o juiz com olhos brilhando de emoção. Meritíssimo, esta jovem não apenas fala francês fluentemente, ela sente a língua em sua alma. Sua recitação foi magistral. Um silêncio reverente tomou conta da sala. Até os jornalistas haviam parado de escrever, completamente absortos pela performance extraordinária de Camila. Dr. Henrique olhava para sua cliente como se a visse pela primeira vez, percebendo que tinha em mãos um caso muito mais complexo do que jamais imaginara. Dr. Ricardo, sentindo que estava perdendo completamente o controle da situação, decidiu partir para um teste que considerava impossível de ser superado. Seus olhos encontraram Dr. Giuseppe Benedetti, um professor italiano que ministrava aulas de direito internacional e estava presente para observar o sistema judiciário brasileiro. Professor Benedetti, o juiz chamou com voz tensa. O senhor poderia testar conhecimentos de italiano? O professor italiano, um homem robusto de bigode grisalho, se aproximou com curiosidade. Naturalmente, Gil disse. Signorina, me dica qualcosa di se stessa in italiano. Depois, foi a vez do professor italiano. Ele quis saber se Camila também dominava o italiano,
e pediu que falasse um pouco sobre sua experiência no país. Camila então respondeu em italiano, contando que tinha vivido alguns anos na Itália na juventude. Ela descreveu naquele idioma o cheiro do pão fresco saindo das padarias de Roma, o som das fontes nas praças de Florença e o calor das famílias italianas à mesa, sempre com muita conversa e gestos largos. Mesmo sem entender cada palavra, os presentes percebiam que ela falava com saudade genuína. Dr. Fernando Costa, o promotor, sentia que seu caso estava desmoronando diante de seus olhos. Como poderia acusar de furto uma jovem que claramente possuía uma educação internacional de altíssimo nível? Algo estava terrivelmente errado naquela situação. Foi então que aconteceu algo que mudou completamente os rumos do julgamento. Zhang Wei-Chen, a jornalista chinesa, se levantou abruptamente com uma expressão de reconhecimento nos olhos. "Com licença, meritíssimo", ela disse com voz trêmula. "Mas posso fazer uma pergunta à ré?" Dr. Ricardo, já completamente confuso com os rumos que o caso estava tomando, acenou afirmativamente. Zhang Wei olhou diretamente para Camila. "Seu pai, ele trabalhava para organizações humanitárias internacionais. Vocês viveram na China entre 2010 e 2012? Camila empalideceu visivelmente. Como a senhora sabe disso?" "Porque eu te conheço", Zhang Wei disse, suas próprias mãos tremendo agora. "Você é a Camila Santos que estudou na Escola Internacional de Beijing. Sua família morava no complexo diplomático. Seu pai era Carlos Santos, o coordenador de refugiados da Organização Mundial de Assistência Humanitária." O tribunal inteiro ficou em completo silêncio. "Doutor." Ricardo sentia como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. "Eu era 2 anos mais velha que você", Zhang Wei continuou, lágrimas começando a formar em seus olhos. "Você me ajudou com português quando eu estava aprendendo. Você falava 6 idiomas aos 15 anos. Todos na escola te chamavam de pequeno gênio linguístico." Camila começou a chorar silenciosamente. "Zhang Wei, você cresceu tanto. Eu me lembro de você." "Camila, o que aconteceu com você? Por que está aqui? Sua família era respeitada internacionalmente. Seu pai salvou milhares de vidas." A jovem engoliu em seco antes de responder. "Meu pai desapareceu durante uma missão em uma zona de conflito. Nunca encontraram o corpo. Minha mãe não conseguiu lidar com a perda e ela se foi pouco depois. Eu fiquei sozinha, sem como comprovar minha identidade ou educação. Os documentos estavam todos em nome da organização, e quando ela foi dissolvida após alguns escândalos, eu perdi tudo." Dr. Ricardo sentiu como se tivesse recebido um soco no estômago. Ele havia ridicularizado, humilhado publicamente, uma jovem cuja família havia dedicado a vida a salvar outras pessoas. Uma jovem que havia perdido tudo e estava lutando para sobreviver sozinha no mundo. "Meritíssimo." Dr. Henrique se levantou com voz firme. "Solicito a suspensão imediata deste julgamento para investigação completa do histórico da minha cliente. Está claro que há informações fundamentais que não foram consideradas." Zhang Wei se dirigiu ao juiz. "Meritíssimo, eu posso fornecer documentos e contatos que comprovam tudo o que a Camila está dizendo. A família Santos era conhecida em círculos diplomáticos internacionais. Esta jovem é vítima de circunstâncias trágicas, não uma criminosa." Dr. Ricardo olhou para Camila, que continuava chorando em silêncio, e pela primeira vez em anos sentiu algo que havia esquecido existir. Vergonha. Vergonha profunda e dolorosa de ter julgado alguém sem conhecer sua história. Vergonha de ter ridicularizado uma jovem que havia perdido tudo na vida. "Senhorita Santos", ele disse com voz muito mais suave, "peço suas sinceras desculpas pelo tratamento que recebeu neste tribunal. Claramente há muito mais nesta história do que aparenta." Camila olhou para ele através das lágrimas. "Meritíssimo, eu só quero provar minha inocência. Eu não cometi crime algum. Estou lutando para reconstruir minha vida honestamente." Professor Benedetti se aproximou de Camila. "Senhorina, se permite, gostaria de ajudá-la. Conheço organizações que podem verificar seu histórico internacional." O tribunal inteiro havia testemunhado não apenas uma demonstração extraordinária de talentos linguísticos, mas o desvendar de uma tragédia humana que tocava o coração de todos os presentes.
A jovem no uniforme prisional não era uma criminosa comum, mas uma sobrevivente extraordinária de circunstâncias devastadoras. E todos estavam começando a perceber que talvez a verdadeira culpada não fosse Camila Santos, mas um sistema que julgava pessoas pelas aparências sem conhecer suas verdadeiras histórias. O ambiente no Tribunal Regional de Santana havia se transformado completamente. A atmosfera de escárnio e deboche havia dado lugar a um silêncio respeitoso e carregado de emoção. Doutor. Ricardo Montenegro se sentia como se estivesse acordando de um pesadelo onde ele próprio era o vilão da história. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto observava Camila, tentando processar como havia sido tão cego ao julgar uma jovem extraordinária pelas aparências. Jiang Wei-Chen ainda estava visivelmente abalada pelo reencontro inesperado. Ela se aproximou de Camila com cuidado, como se temesse que a jovem pudesse desaparecer novamente. Camila. Todos nós na escola internacional ficamos devastados quando soubemos do desaparecimento do seu pai. Carlos Santos era um herói para muitas famílias refugiadas. Camila limpou as lágrimas dos olhos, tentando manter a compostura. Ele sempre dizia que nossa maior riqueza eram os idiomas que aprendíamos. Cada língua era uma ponte para compreender outras culturas, outras dores, outras alegrias. Dr. Henrique se levantou com renovada determinação. Meritíssimo, solicito que sejam contactadas imediatamente as organizações internacionais para verificação do histórico da minha cliente. É evidente que houve um erro grave neste processo. Mas, doutor, Ricardo, embora visivelmente abalado, sabia que não podia simplesmente descartar as acusações sem seguir os protocolos legais. Dr. Henrique, compreendo a situação, mas ainda precisamos esclarecer as evidências que levaram à prisão da senhorita Santos. As câmeras de segurança... Meritíssimo, Camila interrompeu respeitosamente. Posso mostrar mais uma demonstração? Se me permite falar em alemão e russo, talvez isso ajude a esclarecer por que eu estava realmente na região onde aconteceu o suposto crime. Dr. Ricardo acenou, agora genuinamente interessado em compreender toda a verdade. Um professor alemão, intrigado, perguntou então se ela também falava alemão. Camila respondeu em alemão com segurança, dizendo que se chamava Camila Santos e que havia morado por alguns anos em Berlim, enquanto seu pai trabalhava ajudando refugiados de regiões em guerra. Ela comentou, ainda em alemão, sobre os invernos rigorosos, os prédios históricos e as pessoas que conheceu por lá. O professor confirmou ao juiz que a pronúncia e a construção das frases dela eram compatíveis com a de alguém que realmente viveu no país. Professor Weber se dirigiu ao juiz completamente impressionado. Meritíssimo, esta jovem não apenas fala alemão perfeito, ela conhece intimamente Berlim. Suas referências culturais são precisas e autênticas. Mas Camila não havia terminado. Em seguida, um diplomata russo pediu licença para fazer um teste em russo. Ele dirigiu algumas perguntas a Camila naquele idioma, querendo saber quem ela era e qual era sua relação com a Rússia. Camila respondeu em russo, explicando que havia morado em Moscou enquanto seu pai trabalhava com refugiados, e descreveu cenas marcantes do inverno, das ruas cobertas de neve e das famílias que ele ajudou. A naturalidade com que ela articulava as palavras impressionou o diplomata, que admitiu ao tribunal que a jovem falava como alguém que realmente viveu o cotidiano russo, e não como uma simples estudante de livros. Dr. Volkov traduziu para todos. Ela disse que lembra dos invernos frios em Moscou, do cheiro de panquecas nas ruas e da beleza do Kremlin coberto de neve, que seu pai ajudou centenas de famílias a encontrar segurança e uma nova vida. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de várias pessoas na sala. A história de Camila não era apenas impressionante do ponto de vista linguístico, era profundamente humana e tocante. Jiang Wei se levantou novamente. Meritíssimo, agora entendo por que Camila estava na região da joalheria naquele dia. Posso explicar? Dr. Ricardo acenou, ansioso por finalmente compreender toda a situação. Camila sempre trabalhou como tradutora para ajudar imigrantes e refugiados que chegavam ao Brasil. Ela oferece seus serviços gratuitamente para pessoas que não falam português. No dia do suposto crime, ela provavelmente estava ajudando alguém. Camila confirmou com voz embargada. Exatamente.
Eu estava ajudando uma família síria que precisava traduzir documentos para conseguir emprego. Eles me chamaram com urgência porque havia uma oportunidade de trabalho que expiraria naquele dia. Eu corri para encontrá-los na região central. Dr. Fernando Costa, o promotor, sentiu seu mundo desabar. Mas as câmeras de segurança mostraram claramente seu rosto. Posso explicar isso também, uma voz firme disse do fundo da sala. Todos se viraram para ver uma mulher elegante de meia-idade se aproximando. Sou doutora Patrícia Mendes, investigadora particular. Estava investigando os verdadeiros crimes na região. Dr. Ricardo permitiu que ela se aproximasse. Prossiga, doutora. Meritíssimo. Há semanas venho investigando uma quadrilha que usa jovens com aparência similar para cometer furtos. Eles escolhem pessoas vulneráveis, as dopam subtilmente para confundi-las e as colocam nas proximidades dos crimes para serem confundidas com os verdadeiros criminosos. O silêncio na sala era ensurdecedor. Camila Santos não cometeu crime algum. Ela foi vítima de uma armação elaborada. A verdadeira criminosa é Sofia Rodrigues, uma jovem que possui semelhança física com a ré e que integra essa quadrilha. Doutora Patrícia mostrou fotografias que comprovavam a semelhança impressionante entre as duas jovens. Sofia Rodrigues foi treinada para imitar gestos e movimentos. Nas câmeras de segurança à distância, é praticamente impossível diferenciá-las. Doutor. Fernando Costa estava pálido. Como descobriu isso? Porque Sofia Rodrigues cometeu outro furto ontem, enquanto Camila Santos estava na prisão. Isso prova conclusivamente sua inocência. Camila desabou na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Toda a humilhação, todo o sofrimento, havia sido resultado de uma armação cruel contra uma jovem que dedicava sua vida a ajudar outras pessoas. Doutor. Ricardo se levantou lentamente, removendo os óculos e limpando-os nervosamente. Senhorita Santos, em nome da justiça brasileira, peço suas mais profundas e sinceras desculpas. O tratamento que recebeu neste tribunal foi inaceitável. Mais que isso, meritíssimo, Zhang Wei disse firmemente. Camila Santos deveria ser homenageada, não julgada. Ela representa o melhor da humanidade. Alguém que usa seus talentos extraordinários para ajudar os menos privilegiados. Professor Benedetti se aproximou. Senhorina Camila, eu gostaria de oferecer uma posição em nossa universidade. Precisamos de alguém com seus conhecimentos linguísticos para nosso programa de assistência a refugiados. Professor Weber concordou. A Universidade de Berlim também teria honra em recebê-la como coordenadora de programas internacionais. Dr. Volkov adicionou. O consulado russo pode facilitar documentação oficial de seus conhecimentos linguísticos e experiência internacional. Camila olhou ao redor da sala, vendo rostos que há pouco a desprezavam agora, a admirando com respeito e carinho genuínos. Eu não sei o que dizer. Passei tanto tempo sendo tratada como invisível, como se não tivesse valor algum. Dr. Ricardo desceu de sua cadeira e se aproximou de Camila. Senhorita Santos, a senhora nos ensinou uma lição que levaremos para o resto de nossas vidas. Nunca mais julgaremos alguém pelas aparências. Além disso, ele continuou, vou pessoalmente garantir que essa quadrilha seja desmantelada e que nunca mais uma pessoa inocente passe pelo que a senhora passou. Zhang Wei abraçou Camila calorosamente. Você continua sendo o mesmo gênio linguístico de Beijing. E agora o mundo inteiro vai conhecer sua história extraordinária. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Doutor. Ricardo anunciou. Senhorita Santos, além de declarar sua completa inocência, este tribunal reconhece oficialmente seus serviços humanitários e declara você cidadã honorária desta cidade, com direito a todos os benefícios e reconhecimento que merece. O tribunal inteiro explodiu em aplausos emocionados. Jornalistas correram para reescrever suas matérias, transformando uma história de crime em uma celebração de dignidade humana e superação. Camila finalmente sorriu através das lágrimas. A jovem que havia entrado no tribunal como uma criminosa estava saindo como uma heroína reconhecida por seus talentos extraordinários e sua bondade genuína. O Tribunal Regional de Santana havia se transformado em algo completamente inédito na história da justiça brasileira. O que começara como um julgamento simples de furto
havia se tornado uma celebração extraordinária da dignidade humana e da superação. Camila Santos, que entrara no tribunal como uma criminosa desprezada, agora era reconhecida como uma heroína humanitária cujos talentos extraordinários tocavam o coração de todos os presentes. Dr. Ricardo Montenegro, que minutos antes personificava a arrogância do sistema judicial, agora se encontrava profundamente transformado. Ele observava Camila com uma mistura de admiração e profundo remorso, percebendo como seus preconceitos quase destruíram a vida de uma jovem excepcional. Senhorita Santos, ele disse com voz embargada de emoção, antes de declararmos oficialmente o encerramento deste caso, gostaria de oferecer a oportunidade de completar sua demonstração linguística. Acredito que todos aqui gostaríamos de testemunhar a extensão completa de seus talentos extraordinários. Camila, ainda absorvendo a transformação surreal de sua situação, acenou timidamente. Ela havia mostrado 8 idiomas, mas ainda restavam 2, japonês e árabe. 2 idiomas que carregavam algumas das memórias mais preciosas e dolorosas de sua vida. Jiang Wei se aproximou com carinho. Camila, você não precisa continuar se não se sentir confortável. Já provou muito mais do que necessário. Mas Camila respirou fundo e olhou ao redor da sala. Ela via jornalistas que haviam vindo para cobrir um crime comum e agora testemunhavam uma história extraordinária de redenção. Via advogados, professores e diplomatas que a observavam com respeito genuíno. Pela primeira vez em anos, sentia que sua voz realmente importava. Eu gostaria de continuar, ela disse com determinação renovada. Cada idioma que aprendi representa uma parte da minha história, pessoas que amei, culturas que me acolheram quando eu estava perdida. Doutor. Ricardo procurou pela sala e seus olhos encontraram o professor Hiroshi Tanaka, um acadêmico japonês que estava presente para uma conferência sobre direito internacional. Professor Tanaka, seria possível testar conhecimentos de japonês? Um professor japonês levantou-se em seguida, fez uma pequena reverência e falou com Camila em japonês, perguntando quem ela era e pedindo para que contasse um pouco de sua história. Camila respondeu também em japonês, explicando que tinha morado em Tóquio por 2 anos por causa do trabalho do pai. Ela falou nesse idioma sobre o impacto que a disciplina, a delicadeza da cultura japonesa e a beleza do idioma tiveram em sua vida. O respeito com que se dirigia ao professor e a fluência de suas frases deixaram claro para ele que não se tratava de mera memorização. Professor Tanaka se virou para o tribunal com os olhos brilhando. Meritíssimo, esta jovem não apenas domina o japonês em nível nativo, ela compreende profundamente nossa filosofia cultural. É extraordinário. Mas foi quando chegou a vez do último idioma que algo verdadeiramente mágico aconteceu. Dr. Faisal Al-Rashid, um diplomata dos Emirados Árabes Unidos que estava presente para questões comerciais, se levantou voluntariamente. Com permissão, meritíssimo, gostaria de testar o árabe, ele disse respeitosamente. Camila respirou profundamente. O árabe era o idioma mais difícil que havia aprendido, mas também o mais significativo. Ela e seu pai haviam vivido 2 anos no Oriente Médio, trabalhando com refugiados palestinos e sírios. Eram memórias dolorosas, mas cheias de amor e propósito. Em determinado momento, querendo provar o domínio da língua árabe, Camila começou a falar em árabe padrão diante de todos. Ela explicou naquele idioma que havia aprendido com o pai que a linguagem não são apenas palavras, mas uma ponte de coração para coração. Disse que, ao falar a língua de outra pessoa, você não só se comunica com ela, como também honra sua história, sua cultura e sua dor. Mesmo sem entender árabe, muitos presentes se emocionaram com a firmeza e a doçura de sua voz. O especialista em árabe, com os olhos marejados, comentou que em sua cultura existe um provérbio que pode ser traduzido como: quem aprende a língua de um povo se protege do mal que possa vir dele. Ele explicou que, ao falar a língua do outro, você derruba medos, preconceitos e barreiras, exatamente como o pai de Camila fazia ao lidar com refugiados. Al-Rashid se virou para o tribunal com lágrimas nos olhos. Meritíssimo, esta jovem não apenas fala árabe perfeitamente, ela expressa uma filosofia profunda sobre comunicação humana.
Suas palavras tocaram minha alma. O silêncio que se seguiu era carregado de emoção pura. Todo o tribunal havia testemunhado algo extraordinário. Uma jovem que não apenas dominava 10 idiomas, mas que carregava dentro de si a essência das culturas que havia absorvido. Cada língua era uma janela para uma parte de sua alma, uma conexão com pessoas e lugares que haviam moldado quem ela se tornara. Zhang Wei se levantou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Agora eu entendo completamente. Camila não é apenas uma poliglota. Ela é uma embaixadora da humanidade. Cada idioma que fala representa famílias que ajudou, culturas que respeitou, vidas que tocou. Professor Benedetti adicionou com voz emocionada. Em 40 anos de carreira acadêmica, nunca encontrei alguém que dominasse tantos idiomas com tal profundidade cultural e emocional. Doutor. Ricardo se levantou lentamente e removeu completamente sua toga, gesto que simbolizava a remoção de toda formalidade e hierarquia. Senhorita Camila Santos, em nome de todos os presentes, eu me inclino diante de sua grandeza humana. E ele fez exatamente isso. O juiz que havia ridicularizado Camila horas antes, agora se curvava respeitosamente diante dela, reconhecendo que estava na presença de alguém verdadeiramente excepcional. Um a um, todos na sala começaram a se levantar e aplaudir. Não era apenas reconhecimento por seus talentos linguísticos, mas celebração de sua humanidade extraordinária. Os aplausos cresceram até se tornarem uma ovação de pé, que durou vários minutos. Camila, ainda vestindo o uniforme prisional que ironicamente agora parecia um símbolo de injustiça superada, olhava ao redor com incredulidade. Algumas horas antes, era desprezada e humilhada. Agora, era celebrada e respeitada por pessoas que representavam o melhor da sociedade. Doutor. Henrique se aproximou de sua cliente com orgulho genuíno. Camila, você não apenas provou sua inocência. Você inspirou cada pessoa nesta sala a ser melhor, a nunca mais julgar alguém pelas aparências. Zhang Wei segurou as mãos de Camila. Você sabe que esta história vai percorrer o mundo inteiro, não sabe? Milhões de pessoas vão conhecer a jovem que transformou humilhação em triunfo, preconceito em admiração. Professor Tanaka se aproximou. Senhorita Santos, no Japão temos um conceito chamado Ikigai, o propósito da vida. Hoje você mostrou qual é o seu Ikigai. Usar seus dons para conectar culturas e corações. Dr. Al-Rashid adicionou. Em árabe temos uma expressão. Men alimi lugatikumi amnisharihum. Quem aprende a língua de um povo está seguro de seu mal. Você provou que quem domina muitas línguas espalha apenas bondade. E Dr. Ricardo retomou sua posição, mas agora como um homem completamente transformado. Senhorita Santos, este tribunal não apenas declara sua completa inocência de todas as acusações. Declaramos você embaixadora honorária da diversidade cultural desta cidade. Além disso, ele continuou com voz firme, proponho a criação da Lei Camila Santos, que obriga a investigação completa do histórico de réus antes de julgamentos, evitando que injustiças como esta se repitam. O tribunal explodiu em aplausos novamente. Jornalistas corriam para reportar não apenas uma história de inocência provada, mas uma transformação social inspirada por uma jovem extraordinária. Camila finalmente encontrou sua voz. Obrigada a todos. Hoje aprendi que a justiça, quando guiada pela humanidade, pode criar milagres. Prometo usar esta experiência para continuar construindo pontes entre povos e culturas. Ela olhou diretamente para Dr. Ricardo. E obrigada, meritíssimo, por mostrar que até mesmo aqueles que cometem erros podem se redimir quando reconhecem suas falhas e escolhem mudança genuína. A transformação estava completa. O tribunal que havia testemunhado humilhação e preconceito agora celebrava redenção e esperança. E tudo por causa de uma jovem que provou que talentos extraordinários podem florescer nos lugares mais inesperados, e que a verdadeira grandeza humana reside na capacidade de usar nossos dons para servir aos outros. O Tribunal Regional de Santana havia presenciado uma transformação sem precedentes, mas a história de Camila Santos ainda não estava completa. Enquanto todos celebravam seu triunfo extraordinário, Dr. Ricardo Montenegro sabia que ainda havia uma questão fundamental a ser resolvida: capturar os verdadeiros criminosos que haviam armado contra uma jovem inocente.
doutora. Patrícia Mendes se aproximou do juiz com uma pasta repleta de evidências que havia coletado durante semanas de investigação meticulosa. Meritíssimo, com sua permissão, gostaria de apresentar todas as provas que tenho contra a quadrilha responsável por esta injustiça. Prossiga, doutora. Dr. Ricardo respondeu, sua voz agora carregando uma autoridade renovada, temperada pela humildade que Camila havia lhe ensinado. Doutora Patrícia abriu a pasta e começou a revelar uma rede criminosa muito mais sofisticada do que qualquer um havia imaginado. Esta quadrilha opera há mais de um ano, sempre escolhendo vítimas vulneráveis socialmente para serem confundidas com os verdadeiros criminosos. Eles estudam pessoas em situação de fragilidade, identificam aquelas que não têm redes de apoio sólidas e então executam crimes nas proximidades, garantindo que as vítimas escolhidas sejam incriminadas. Camila sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A frieza calculista por trás de sua prisão injusta era ainda mais chocante do que havia imaginado. Sofia Rodrigues, doutora. Patrícia continuou, mostrando fotografias detalhadas. É apenas uma peça nesta máquina cruel. A verdadeira líder é Beatriz Moreira, uma mulher de aparência respeitável que usa sua posição em uma ONG fictícia para mapear pessoas vulneráveis. Doutor. Fernando Costa, que havia passado horas em silêncio contemplando como havia sido usado para perpetuar uma injustiça, se levantou com determinação renovada. Meritíssimo, solicito mandados de prisão imediatos para todos os envolvidos nesta conspiração criminosa. Zhang Weichen, que ainda acompanhava tudo com interesse jornalístico e pessoal, se aproximou de Camila. Você percebe o que isto significa? Você não foi escolhida aleatoriamente. Eles te estudaram, descobriram que estava sozinha no mundo, sem família para defendê-la. Camila sentiu uma mistura de indignação e tristeza. Eles usaram minha vulnerabilidade contra mim. O fato de estar sozinha sem como comprovar minha identidade facilmente me tornou o alvo perfeito. Dr. Ricardo bateu o martelo com força. Que fique registrado que este tribunal considera esta conspiração como um dos crimes mais covardes que já presenciamos. Usar a vulnerabilidade de pessoas órfãs e sozinhas para perpetrar injustiças é inadmissível. Nesse momento, o oficial de justiça se aproximou e sussurrou algo no ouvido do juiz. Dr. Ricardo sorriu pela primeira vez durante todo o processo. Senhoras e senhores, acabo de receber a informação de que Sofia Rodrigues e Beatriz Moreira foram presas em flagrante, tentando executar outro golpe na região central da cidade. O tribunal explodiu em aplausos. A justiça estava finalmente sendo feita de forma completa. Doutora Patrícia continuou sua apresentação. Além disso, descobrimos que esta quadrilha já havia incriminado pelo menos 15 pessoas inocentes durante o período de atividade. Todas eram pessoas em situação de vulnerabilidade social, sem recursos para se defender adequadamente. Camila sentiu lágrimas formando em seus olhos, mas desta vez não eram de tristeza, e sim de alívio por saber que sua luta havia impedido que outras pessoas inocentes sofressem a mesma injustiça. Professor Benedetti se levantou emocionado. Senhorina Camila, você percebe que sua coragem em não desistir, em provar sua inocência, salvou outras 15 famílias de passarem pelo mesmo sofrimento? E, professor Tanaka adicionou, sua dignidade diante da humilhação inspirou todos nós a questionar nossos próprios preconceitos. Isto é, Ikigai em sua forma mais pura, propósito que transcende sofrimento pessoal. Dr. Al-Rashid se aproximou. Na cultura árabe, acreditamos que Allah coloca pessoas especiais em momentos específicos para ensinar lições importantes. Hoje, você foi nossa professora. Zhang Wei estava anotando furiosamente. Camila, esta história vai inspirar milhões de pessoas. A jovem que falava 10 idiomas e transformou humilhação em triunfo, preconceito em educação. Mas foi Dr. Ricardo quem fez o pronunciamento mais emocionante. Senhorita Camila Santos, gostaria de fazer um pedido pessoal. Todos ficaram em silêncio, curiosos para saber o que o juiz transformado diria. Durante anos, conduzi este tribunal com arrogância e preconceitos que quase destruíram a vida de uma pessoa extraordinária. Gostaria de pedir que aceite se tornar consultora especial deste tribunal
para questões envolvendo pessoas vulneráveis ou de diferentes origens culturais. Dr. Henrique sorriu orgulhosamente. Camila seria perfeita para essa função. Ela entende vulnerabilidade porque a viveu, mas também possui conhecimentos culturais que poderiam evitar mal-entendidos em casos futuros. Camila olhou ao redor da sala, vendo todas aquelas pessoas respeitáveis que agora a admiravam genuinamente. Eu aceito, meritíssimo, mas gostaria de propor algo adicional. Diga, Dr. Ricardo respondeu genuinamente interessado. Gostaria de criar um programa de assistência linguística para imigrantes e refugiados que enfrentam o sistema judicial brasileiro sem compreender completamente seus direitos. Muitas injustiças acontecem simplesmente por falta de comunicação adequada. O silêncio que se seguiu era de admiração pura. Mesmo após toda a humilhação que havia sofrido, Camila pensava em usar sua experiência para ajudar outras pessoas vulneráveis. Dr. Volkov se levantou emocionado. Senhorita Santos, o consulado russo gostaria de financiar este programa. Consideramos você uma embaixadora não oficial da dignidade humana. Professor Weber concordou. A Alemanha também apoiaria esta iniciativa. Seu programa poderia ser modelo para outros países. Dr. Al-Rashid adicionou. Os Emirados Árabes Unidos ofereceriam suporte técnico e financeiro. Que este programa seja patrimônio da humanidade. Zhang Wei estava com lágrimas nos olhos. Vocês percebem o que está acontecendo? Uma jovem que foi humilhada pelo sistema está criando uma solução que pode transformar a justiça para milhões de pessoas vulneráveis ao redor do mundo. Professor Dubois se aproximou. Mademoiselle Camila, na França temos uma expressão. Noblesse oblige, nobreza obriga. Você demonstrou que a verdadeira nobreza não vem de títulos, mas de caráter. Sua nobreza de espírito obriga o mundo a ser melhor. Dr. Fernando Costa, visivelmente transformado pela experiência, se dirigiu a Camila. Senhorita Santos, como promotor que quase cometeu uma injustiça terrível, peço permissão para ser o primeiro voluntário de seu programa. Quero aprender a nunca mais julgar pessoas pelas aparências. Camila sorriu através das lágrimas. Dr. Fernando, todos nós aprendemos hoje. O importante não é nunca errar, mas ter coragem de reconhecer o erro e escolher mudança genuína. Doutora Patrícia se aproximou com mais uma revelação. Camila, há algo que você precisa saber. Durante nossa investigação da quadrilha, descobrimos algo sobre seu pai. O tribunal inteiro ficou em completo silêncio. Camila sentiu seu coração acelerar. Encontramos registros de que Carlos Santos não apenas desapareceu durante uma missão humanitária. Ele salvou mais de 1000 famílias refugiadas antes de seu desaparecimento. Há um memorial em sua honra na sede da Organização Mundial de Assistência Humanitária. Camila cobriu o rosto com as mãos emocionada. Eu não sabia, nunca consegui acesso a esses registros. Além disso, doutora, Patrícia continuou. Descobrimos que existe um fundo fiduciário em seu nome, criado pelas famílias que seu pai ajudou. Eles nunca conseguiram localizá-la após o desaparecimento dele. Zhang Wei segurou as mãos de Camila. Você entende o que isto significa? Você não está sozinha no mundo. Existem centenas de famílias que devem suas vidas ao seu pai e que gostariam de conhecê-la. Doutor. Ricardo se levantou solenemente. Senhorita Camila Santos, este tribunal declara oficialmente encerrado o caso contra você com completa exoneração de todas as acusações. Mais que isso, reconhecemos você como herdeira legítima de um legado humanitário extraordinário. Além disso, ele continuou, a partir de hoje este tribunal implementará o Protocolo Camila Santos, investigação obrigatória do histórico completo de réus antes de julgamentos, com especial atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social. O tribunal explodiu na ovação mais emocionada que já havia testemunhado. Jornalistas corriam para reportar não apenas uma história de inocência provada, mas a criação de uma revolução na justiça brasileira inspirada por uma jovem extraordinária. Camila olhou ao redor, vendo rostos que horas antes a desprezavam agora a celebrando como heroína. Ela havia entrado naquele tribunal como uma criminosa acusada e estava saindo como uma reformadora da justiça social. Obrigada a todos, ela disse com voz firme e emocionada. Hoje aprendemos que talentos podem florescer nos lugares mais inesperados, que dignidade não depende de aparências,
e que a verdadeira justiça acontece quando temos coragem de questionar nossos preconceitos. Ela olhou diretamente para o doutor Ricardo. E aprendemos que até mesmo aqueles que cometem erros graves podem se redimir quando escolhem humildade e mudança genuína. O uniforme prisional que Camila ainda vestia havia se tornado um símbolo poderoso, não de culpa, mas de injustiça superada e dignidade triunfante. E todos sabiam que aquela jovem extraordinária havia plantado sementes de transformação que floresceriam na vida de milhões de pessoas vulneráveis ao redor do mundo. A revolução silenciosa de Camila Santos estava apenas começando. Tempos depois, o Tribunal Regional de Santana havia se tornado um modelo de justiça humanitária reconhecido internacionalmente. A transformação que começara com a humilhação de uma jovem inocente havia se espalhado como ondas de esperança que alcançavam os lugares mais distantes do planeta. Camila Santos caminhava pelos corredores do mesmo tribunal onde havia sido ridicularizada, mas agora vestia um elegante blazer azul marinho com um distintivo dourado que a identificava como Consultora Especial para Direitos Humanos e Diversidade Cultural. Seus passos ecoavam com uma confiança serena que havia sido forjada no fogo da injustiça e temperada pela vitória da dignidade. Dr. Ricardo Montenegro, completamente transformado pela experiência, a aguardava em sua sala com um sorriso genuíno. As paredes que antes exibiam apenas diplomas e certificados, agora também mostravam fotografias de famílias refugiadas que haviam sido beneficiadas pelo Programa Camila Santos de Assistência Linguística. Camila, chegaram as confirmações finais, ele disse, entregando-lhe uma pasta dourada. Sua documentação internacional foi oficialmente restaurada e reconhecida por 15 países. Você é oficialmente uma das poucas pessoas no mundo com certificação linguística em 10 idiomas emitida pela Comissão Internacional de Diversidade Cultural. Camila abriu a pasta com mãos ligeiramente trêmulas. Ali estava tudo: certificados de fluência, reconhecimento de seu histórico educacional internacional e, mais importante, uma carta oficial da Organização Mundial de Assistência Humanitária, reconhecendo-a como herdeira do legado Carlos Santos e embaixadora global da dignidade humana. Há mais, Dr. Ricardo continuou, seus olhos brilhando de orgulho. O fundo fiduciário criado pelas famílias que seu pai salvou atingiu uma quantia extraordinária. Mais de 300 famílias contribuíram durante anos, procurando por você. O valor acumulado permitirá expandir seu programa de assistência para 50 países. Lágrimas de alegria começaram a formar nos olhos de Camila. 300 famílias. Meu pai realmente tocou tantas vidas assim? Ainda há mais. Uma voz familiar disse da porta. Zhang Weichen entrou com um sorriso radiante, seguida por Professor Benedetti, Professora Dubois, Professor Tanaka, Dr. Al-Rashid e vários outros que haviam testemunhado sua transformação. Zhang Wei se aproximou. Camila, sua história se tornou um fenômeno global. O vídeo do julgamento foi assistido por mais de 50 milhões de pessoas em todos os continentes. Você inspirou mudanças nos sistemas judiciais de 12 países. Professor Benedetti adicionou com emoção. Senhorina, universidades ao redor do mundo estão implementando o protocolo Camila Santos em seus cursos de direito. Futuras gerações de advogados e juízes aprenderão sobre dignidade humana através da sua história. Dr. Al-Rashid se aproximou respeitosamente. Camila, gostaria de apresentar alguém muito especial. Ele se afastou, revelando uma senhora de cabelos grisalhos com olhos bondosos que brilhavam de emoção. Esta é Amira Al-Hassan. Ela e sua família foram salvas por seu pai durante o conflito sírio. Em um dos desenhos feitos por uma criança refugiada, aparecia a figura de um anjo rodeado de pessoas de vários países. Embaixo da imagem, a criança escreveu, em árabe, uma frase que, traduzida, significava: "O anjo que fala todas as línguas." Quando Camila viu aquilo, entendeu que o trabalho do pai, e agora, o dela, era exatamente ser essa ponte entre mundos diferentes. Doutor Al-Rashid traduziu para todos. Ela disse que é uma honra conhecer a senhora, e que seu pai acreditava que ajudar outros é o maior propósito da vida. Nesse momento,
Dr. Henrique entrou apressadamente com um envelope oficial. Camila, acaba de chegar. É uma carta pessoal do secretário-geral das Nações Unidas. Camila abriu a carta com curiosidade crescente e leu em voz alta. Prezada senhorita Camila Santos, em nome das Nações Unidas, tenho a honra de convidá-la para ocupar o cargo de coordenadora global do Programa de Assistência Linguística para Refugiados e Vítimas de Injustiça. Sua história inspirou o mundo a acreditar que dignidade e justiça podem triunfar sobre preconceito e ignorância. O silêncio na sala era de pura admiração. A jovem que havia sido humilhada por afirmar dominar 10 idiomas, agora recebia o reconhecimento máximo da comunidade internacional. Professor Tanaka se aproximou com reverência. Camila-san, em japonês temos uma expressão, Nana korobi yaoki, cair 7 vezes, levantar 8. Você provou que não importa quantas vezes a vida nos derruba, sempre podemos nos levantar mais fortes. Professora Dubois adicionou, Ma chère Camila, você transformou dor em propósito, humilhação em inspiração. Você é um exemplo vivo de que a grandeza humana não vem de onde nascemos, mas de como escolhemos servir aos outros. Dr. Ricardo se levantou emocionado. Camila, há algumas horas, quando você entrou neste tribunal, eu era um homem arrogante que julgava pessoas pelas aparências. Hoje, graças a você, sou alguém que entende que nossa maior responsabilidade é proteger os vulneráveis e celebrar a diversidade humana. Camila olhou ao redor da sala, vendo rostos que representavam diferentes culturas e países, todos unidos pela crença de que dignidade humana transcende fronteiras e preconceitos. Obrigada a todos. Aprendi que nossos maiores talentos só ganham significado quando os usamos para elevar outros. Zhang Wei se aproximou. Camila, antes de você aceitar o cargo nas Nações Unidas, há uma última coisa. As primeiras 15 famílias beneficiadas pelo seu programa de assistência linguística estão aqui hoje. Elas queriam agradecê-la pessoalmente. As portas da sala se abriram e entraram famílias de diferentes nacionalidades. Sírios, afegãos, venezuelanos, haitianos, todos carregando flores e sorrisos radiantes. Crianças correram em direção a Camila, abraçando-a com o carinho puro de quem havia sido ajudado por alguém que compreendia sua dor. Uma criança síria entregou a Camila um desenho onde uma jovem com blazer azul estava cercada por bandeiras de diferentes países, com a frase escrita em árabe, Al-Malak alladhi yatakallamu bikulli lughat, o anjo que fala todas as línguas. Camila segurou o desenho contra o peito, emocionada. Estas famílias me ensinaram que quando usamos nossos dons para servir aos outros, nós mesmos somos transformados. Doutor, Ricardo fez seu pronunciamento final. Hoje, este tribunal celebra não apenas a exoneração de uma inocente, mas o nascimento de uma revolução silenciosa baseada em dignidade e compreensão mútua. Camila olhou pela janela do tribunal, vendo a cidade que testemunhara sua transformação. Eu aceito o cargo nas Nações Unidas, ela anunciou, mas com a condição de que este tribunal continue sendo o coração do movimento global pela justiça humanitária. Todos aplaudiram emocionados. A jovem que entrara no tribunal como "eu falo 10 idiomas" e foi ridicularizada, agora saía como uma líder global reconhecida internacionalmente. Enquanto caminhava pelos mesmos corredores onde havia sido humilhada, Camila refletiu sobre a jornada extraordinária. Cada passo ecoava não apenas sua vitória pessoal, mas a vitória de todos que já foram julgados injustamente por suas aparências. A última imagem que os presentes viram foi Camila parada exatamente onde tudo havia começado, no banco dos réus, mas agora como uma mulher transformada que havia convertido a maior humilhação de sua vida na maior vitória da dignidade humana. Sua história provou para o mundo inteiro que talentos extraordinários podem florescer nos lugares mais inesperados, que a verdadeira grandeza nasce da capacidade de transformar dor em propósito, e que nunca, jamais, devemos julgar alguém pelas aparências. A jovem que falava 10 idiomas havia se tornado a voz de milhões de pessoas que finalmente seriam ouvidas com dignidade e respeito.